presidente, colegas vereadores. Realmente, vereador Edilói Frisso, a frase que o senhor falou, e a gente volta hoje a um jornal pioneiro do dia 9 de maio de 2017. O caminho, peço a TV Câmara que mostre, por favor, o caminho perigoso da judicialização no governo Guerra. Decisão de que greve dos médicos não é ilegal é o novo complicador para o governo. Lá embaixo diz o seguinte: o governo de Daniel Guerra recebeu mais um balde de água fria com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de que a greve dos médicos não é ilegal nem abusiva. Outra situação que dificulta para o lado do município é o recálculo da tarifa de transporte coletivo. A jornalista do Pioneira, Roselene Posa, não é a mãe de Ná, mas talvez ela assumiu o lugar da mãe de Ná. Porque há um ano atrás, exatamente um ano atrás, ela falava o que está acontecendo nesta semana. Essa semana. E a Câmara de Vereadores também, eu me lembro muito bem o vereador Adilói Domênico, o vereador Périco, que subia a tribuna. Eu sei, vereador Meneguzzi, eu estou me manifestando aqui porque eu sei, meu pronunciamento é livre para mim. E a Câmara de Vereadores alertava essa situação que estava para vir. Na época do prefeito Alceu Barbosa Velho, se montou um planejamento com os técnicos, com os servidores, com a comunidade sobre a questão do transporte coletivo, porque se debatia e se conversava com as instituições, com a União de Associações de Bairros. E a gente não vê isso. Daí, como a vereadora Paula falou, o prefeito da legalidade hoje entra num embate com a própria justiça, quer pôr a população contra a justiça. E diz, parte, vereador. Porque a tarifa em Curitiba e em São Paulo é um valor mais barato que Caxias. Só que se esquece de informar que nessas cidades, por exemplo, como São Paulo, que a tarifa é R$4, ou Curitiba, que é R$4,65, a prefeitura subsidia o valor do transporte. Porque, por exemplo, se São Paulo não tivesse esse subsídio, o valor da tarifa seria R$ 6,66. Em Curitiba, R$4,80. Então, tá aqui, são os dados. E nós imploramos e pedimos, mas quando era votado, e eu estava aqui na Câmara de Vereadores na legislatura passada, eu tenho um vídeo. E eu votarei. Se o prefeito quiser, eu votarei sim para retirar os subsídios. Mas a gente vai relembrar o que o prefeito falava sobre a retirada dos subsídios. E essa é a única saída que Caxias do Sul tem para não aumentar para R$4,30 a passagem de ônibus. E tirar quase que 30% das gratuidades. Isso é a parte, vereador Daniel Lúcio. Vereador Rafael, só dizer algumas palavras quanto a esse tema também, para deixar uma posição aqui, que o prefeito tem uma extrema capacidade de jogar a culpa do que acontece na nossa cidade para outras pessoas. O governo anterior está sempre com as orelhas vermelhas de tanto que se fala no governo anterior e se joga toda a culpa do que aconteceu no governo Alceu Barbosa Velho. E agora, nessa questão do transporte, aí se esquece um pouco do Alceu e se pega a culpa e coloca toda na Visate. Aí, depois disso, se judicializa a questão. Aí o culpado já não é mais a Visate, o culpado é a Justiça. Então, isso aí é algo que nos deixa muito preocupados. E ao invés de ir ao encontro de fato de resolver os problemas, como investir no transporte coletivo, pensar nos usuários, isenção do ISS, como estamos propondo com essa moção do vereador Frisso, que também assinei, conversar, dialogar, se preocupar de fato com os usuários do transporte coletivo, analisar as gratuidades, prefere-se assim o prefeito colocar a culpa nos outros. Acho que está na hora do prefeito assumir a sua responsabilidade de estar sentado naquela cadeira. Ele está ali para resolver da melhor forma possível os problemas, que não são fáceis, que não são simples, mas quem está ali tem que ter todo um jogo de cintura, todo um trabalho, um diálogo, que é o que não está acontecendo. Se continuar dessa forma, eu acho que nós poderíamos sugerir ao prefeito Daniel Guerra que ele seja trocado por algum juiz, porque todas as questões do município relevantes e importantes são jogadas para a justiça
E aí agora a culpa, então, das coisas que acontecem é da Justiça. Só para ficar aquele negócio, não fui eu que aumentei o transporte, foi a Justiça, não fui eu, foi a Justiça. Em todos os casos é a Justiça. Então, podemos comparar, sim, que em 4 anos do mandato do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, 55 centavos aumentou a passagem do transporte coletivo. Esperem para ver nesses 4 anos quanto vai aumentar sem esse trabalho coletivo, sem esse trabalho de diálogo com a concessionária, com todas as pessoas envolvidas, porque todos aqui, pelo menos esse vereador e o que se percebe, querem ajudar e não querem atrapalhar. Então, acho que está na hora do prefeito assumir a sua responsabilidade de prefeito e começar a conversar, e começar a trabalhar, e sem essa jogação de culpa para um lado, culpa para o outro. Então, era isso, vereador Rafael, deixo aqui minha manifestação, deixo aqui meu repúdio a essas ações, e essa questão de judicialização deve ser ao extremo, e não a todo momento, como vem acontecendo com o poder público aqui em Caxias. Muito obrigado. Obrigado, vereador Daneluz. E hoje temos mais claro ainda que a incompetência para solucionar conflitos e administrar a questão pública, as situações de Caxias do Sul, é a marca desse desgoverno que se implantou na nossa cidade. E a falta de médicos, vereador Daneluz, os médicos que foram exonerados e por determinação judicial foram reintegrados, ou seja, no mínimo, algo equivocado houve por parte dessa administração, pois, pelo contrário, não haveria o reconhecimento da justiça, dos direitos profissionais. Eu peço à TV Câmara que mostre um anúncio que estava sendo publicado entre os servidores, e tem o carimbo do servidor, no postão 24 horas, esse último final de semana, na sexta-feira. Diz assim: atenção, no domingo, dia 13/5, não haverá pediatra no PA. E ali diz o seguinte, no primeiro parágrafo: a administração comunica que não serão feitas fichas para crianças que não, e ainda grifaram, que não estejam em situações de urgência e emergência. Serão orientadas a procurar a UPA Zona Norte, caso não tenham condições de irem por meios próprios, nosso motorista levará de van ou doblô. Bom, você sabe quantas crianças, colegas vereadores, você, mãe, pai, que precisa de atendimento, talvez o vereador Chico Guerra tenha plano de saúde, os familiares do prefeito, mas que acreditaram na nova política, que nova só tem de questão mentirosa, de ludibriar, de enganar o povo. Aqueles que votaram na promessa nova política, 48 crianças foram baldeadas, baldeação, porque chegaram até o postão e tiveram que ser baldeadas de carro até a UPA Zona Norte. E que lá na UPA Zona Norte eu faça essa denúncia, ao CREMERS também faça a sua parte, porque não tem pediatra lá na UPA. A grande maioria das vezes não tem pediatra, são clínicos gerais, como no Sistema Único de Saúde de Caxias do Sul, como eu mostrei no pedido de informações, que estão atuando como pediatras. Se essa secretária da saúde, que já mostrou não ter competência, tá, falou que não tem pediatras, colegas vereadores, eu tinha 5 pediatras que me ligaram, que são concursados da prefeitura, que se colocaram à disposição. Na próxima vez, vereador Chico Guerra, que isso acontecer, pede para a secretária ligar para todos os médicos, senão ela liga para mim, que eu faço a indicação desses médicos. Que esses médicos queriam trabalhar, mas não conseguiram. E vamos lá, colegas vereadores. Ontem foi uma festa lá na UBS do Dr. Gilney. Teve até festa. Um médico humano que foi demitido, mas foi reintegrado pela Justiça. Semana passada, então... Dá licença só um minutinho, porque eu estou... Semana passada, 9 médicos foram convidados a prestar depoimento na prefeitura. Carlos Mineto, 20 horas... Denise Lindenberg, 20 horas. Elizabeth Bernardi, 2 matrículas, uma de 20 horas e outra de 33. Cláudia Mello, 20 horas. Rafael Preto, 12 horas. Rodrigo Brito, 12 horas. Fabrício Macanhã, 12 horas. E, pasmem, Veridiana Chaves, 2 matrículas como pediatra, de 12 horas. Esses médicos aqui, inclusive a Veridiana, além de receberem um PAD, que vão ser exonerados, tá? Estão trabalhando na UBS, aceitaram o compromisso de trabalhar nas UBS, mas mesmo assim o prefeito insiste em demitir os médicos.
Daí passa a próxima slide antes de terminar meu tempo. Daniel, mostra a TV Câmara. Daniel Guerra diz que município está para convocar 70 médicos em Caxias do Sul. Isso matéria do dia 16 de março de 2020. Olha, quando está à beira do precipício, o passo atrás é algo mais importante a se tomar. Só que o que a gente vê é o prefeito se enterrando cada vez mais, só que junto enterra toda a população caxiense, com a sua irresponsabilidade e amadorismo. Obrigado, presidente. Declaração de líder da bancada do PMDB. Declaração de líder, senhor presidente.